Pai do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui para apresentar mais uma live do nosso Projetando do ano de 2026. E como foi lido lá na igreja, acabamos de chegar aqui de um culto de oração abençoado, um culto cheio de maravilhas, de bênçãos do Senhor. E iremos ler a palavra no Salmos 25:15. A palavra do Senhor nos diz assim: mas os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois Ele é quem livra os meus pés da armadilha. Amém? Eu estava aqui meditando, na palavra do Senhor e pensando aqui, temos muitos planos para este ano de 2026, né? Entendemos que escrevemos lá no nosso Projetando as bênçãos que queremos receber do Senhor. Eu também já escrevi a minha e tenho orado e jejuado por elas. E uma das coisas que o Senhor me chamou bastante atenção é para que nós venhamos voltar os nossos olhos para o Senhor. Entender que quem é o nosso Deus é Ele. Quem nos dá força é Ele. Quem nos direciona é Ele. E outra coisa também que o Senhor me chama muita atenção é que já passaram alguns dias que começou o nosso ano, né? E o que temos feito diferente do ano passado? Mas eu sei, muita gente na virada do ano orou, clamando ao Senhor, pedindo bênçãos, pedindo milagres, pedindo maravilhas. E alguns até falando que ia fazer tudo diferente do ano passado. Outros que o ano ia ser melhor ainda. Mas e na hora de nós pararmos para meditar, nesses dias que já te passaram, o que temos feito diferente? Como temos agido diferente? Qual os nossos direcionamentos que têm sido diferente do que foi ano passado? Se nós pararmos para pensar, nós sempre vamos ter uma desculpa elaborada. Mas o Senhor, Ele nos chama para nós mantermos os nossos olhos fixados nele. E lá em Mateus 10, a palavra do Senhor nos diz que para nós sermos prudentes como uma serpente e leve como uma pomba. Como assim, irmão Paulo? Aqui, como eu li aqui, pois o Senhor tirará o nosso pé da armadilha, né? Se nós mantermos os nossos olhos fixados nele, o Senhor tirará o nosso pé da armadilha. Por quê? Porque tem muita armadilha disfarçada de bênção. Tem muita coisa que parece bênção, mas não é. E vem agradando aos nossos olhos, mas é a armadilha do inimigo. Então, o Senhor nos chama a voltar os nossos olhos para Ele. E o que é voltar os nossos olhos para o Senhor? É pedir direcionamento para Ele. Agir como agrada a Ele. Você já parou para se perguntar agora? Eu sei, você deve ter feito como eu, escreveu os seus pedidos para o Senhor, né? Mas você já parou para perguntar como agrada a Deus você fazer? Eu sei, você tem planos, tem estratégias, mas você já perguntou como agradaria a Deus eu fazer? Qual seria o tempo certo para Deus agir? Eu sei também, nós queremos tudo no nosso tempo, o mais rápido possível. Mas nós devemos entender que há o tempo de Deus. E o tempo de Deus, ele é perfeito. Nós temos um ano cheio de bênçãos. Mas nós devemos estar fixando os nossos olhos em Deus, porque também há muitas armadilhas. Há muitas armadilhas disfarçadas de bênçãos. E o Senhor quer tirar os nossos pés dessa armadilha, dessas armadilhas que o inimigo lança. Então, nós devemos manter os nossos olhos fixados em Deus para que o Senhor nos guie nos caminhos difíceis. E mesmo que venhamos andar pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor é conosco. Nós devemos entender que o Senhor nos guardará de todo mal, de toda cilada. Nós somos protegidos pelo Senhor. Então, comece a voltar os seus olhos para Deus. E eu tenho certeza que se você for parar para olhar, um dos maiores dos seus erros foi não ter uma plena confiança em Deus, em algumas atitudes. E muitas das nossas vezes, nós não enxergamos o Senhor em algumas situações.
De uma coisa, a palavra do Senhor nos deixa bem claro. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele não se manifesta em todos os lugares, mas Ele está em todos os lugares. Então possa ter a certeza que Deus sempre Ele está olhando por nós, sempre Ele está guardando por nós. E se nós nos colocarmos e pedirmos direção a Ele, Ele sempre vai ter uma estratégia para nós sairmos como vencedores para a honra e glória dEle. Então deixa Deus te direcionar neste ano de 2026. Deixa Deus instruir os teus passos, para que no dia que você receber a vitória, você cante com alegria e dê graças ao Senhor. Para que no dia que você sentir medo, Deus seja a sua coragem e força. Para que no dia que você se sentir desamparado, Deus te mostre que Ele está do seu lado. Para que no dia que você se sentir triste, você vai entender que a alegria do Senhor é a sua força. Amém? E só para complementar, a palavra do Senhor também, lá em 2 Coríntios 5, nos diz: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, e logo todos morreram. Aleluia. Nós devemos entender que é o amor do Senhor que nos constrange. E se nós queremos sair vencedores de alguns pecados, de alguns erros, de algumas falhas, neste ano de 2026, é entender que o amor de Deus, ele nos constrange. Né? Ele não nos intimida, não nos faz sentir medo, mas nos constrange a querer ser melhor, a querer mudar de vida, a querer ser alguém mais parecido com Cristo, a ser imitador de Cristo, a andar conforme agrada a Cristo, a caminhar conforme agrada a Cristo. Então que você venha manter os seus olhos fixados para o Senhor, porque Ele é o nosso alvo, é o Senhor Jesus que é o nosso alvo. Aí quando nós agimos desse jeito, nós não olhamos para a direita nem para a esquerda, nós olhamos só para aquele que nos agrada. Aí quando nós olhamos para Cristo, mantemos a nossa fé firme e forte. Porque quando olhamos para homens, nós só enxergamos falhas. Quando olhamos para as pessoas, nós só enxergamos falhas. Mas quando olhamos para Cristo, nós enxergamos o amor de Deus nas nossas vidas. Alguém que morreu por todos nós. Alguém que quer caminhar nas nossas vidas. Às vezes deixamos o pecado falar alto demais nas nossas vidas. Deixamos o medo falar alto demais na nossa vida. Mas quando nós estamos com os olhos fixados no Senhor, até o vento que era contrário nos leva para o caminho certo. Deixa que o Senhor haja através de você. Aí você vai colher as bênçãos maravilhosas para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Então vamos deixar o excesso de autocrítica, deixar os pecados hereditários, deixar as coisas que desagradam ao Senhor das nossas vidas, porque tudo isso tem nos paralisado, tem nos tirado do foco de andar com Deus, né? E deixar o medo de perder, de nos paralisar. A dúvida a dúvida tem tirado muito cristão. Mas saber que Deus, Ele não está tentando nos conhecer, Ele já nos conhece. E esse sonho que Deus gerou no seu coração neste momento, pode ter certeza que Deus vai preparar o momento certo para realizá-lo. Amém? Então, vamos apresentar o nosso mês de julho em oração, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor e mantendo os nossos olhos fixados nele. Porque quando nós mantemos os nossos olhos fixados em Deus, no Senhor Jesus Cristo, não há pecado que nos pare. Não há medo que nos pare. Não há tristeza que nos pare. Pelo contrário, vamos ser vencedores e vamos vencer o pecado. Vamos ser fortes e vamos vencer o medo. Vamos ser fortes e vamos vencer a tristeza. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos, ó Pai, este ano,
Pai, para a honra e glória do Teu nome. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que seja um ano de muitas bênçãos e que os nossos olhos estejam em Ti, Pai. Para que no dia que nós vencermos, nós sabemos que foi o Senhor quem nos ajudou. Para que no dia que nós vencermos, nós sabemos, Senhor Jesus, que foi o Senhor que nos deu as bênçãos e as estratégias certas. Então eu te peço, ó Pai, abençoe a cada um de nós, abençoe a nossa casa, a nossa família, Pai, e que este ano, ó Deus, seja muito frutífero, ó Pai, e que a chama do altar, ó Deus fiel, das nossas vidas contigo, ó Pai, esteja sempre acesa, Pai, a lamparina esteja acesa, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Apresentamos o mês de julho, Pai, apresentamos o nosso projetando do ano de 2026 para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.